coloquei um pouco mais de peso, vai aumentar. Por que ele é improvável? Ele foi construído em 1700, criado pela vontade de uma pessoa. Se chamava Ferdinando de Medici, o último da dinastia Medici, que começou lá atrás com Giovanni de Medici, que era pai de Cosimo, que era avô de Lorenzo de Medici, que foi o grande Lorenzo il Magnífico, aquela coisa toda, Michelangelo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Pronto. Ferdinando de Medici gostava muito de música e era um grande tecladista, no sentido que ele tocava cravo, ele amava cravo. Um dia, ele disse para o seu fazedor de cravos, o cara que cuidava dos cravos dele, disse, olha, eu preciso de um clavicembalo per suonare piano e forte. Porque o cravo, se você tocava as teclas, só que ao invés de bater na corda, ele puxava a corda, ele beliscava a corda. Praticamente como se fosse um grande alaúde, ou seja, um grande instrumento de corda, tipo violão, alaúde, onde foi ficando tão grande, que eles pegaram as cordas todas, deitaram e fizeram um mecanismo para beliscar, já que a pessoa não vai ter um monte de dedos, beliscar, e fizeram o que para cá? Vamos colocar um teclado, porque daí ele faz isso. Isso foi o cravo. E junto com o cravo tiveram vários outros instrumentos de teclado, que a gente chama teclado. Então, em 1700, esse instrumento foi construído. Bartolomeu Cristofori conseguiu fazer essa engenhoca que, ao invés de beliscar, ele batia. Pronto, mas esse foi só o início do instrumento. E realmente o instrumento tocava piano ou forte. Demorou muitas décadas para pegar o gosto. Tinha um cara que se chamava Clemente, Muzio Clemente. Em 1752 ele nasceu. Ou seja, 4 anos antes de Mozart. Teve um momento que ele até disputou uma vaga de Kapellmeister do imperador lá da Áustria, junto com o Mozart. E Mozart fala mal dele, diz que... Bom, enfim, tem essas fofocas depois. Mas o que acontece? Muzio Clemente era, além de tudo, um grande empreendedor. E quando você queria empreender, qualquer coisa, você ia para onde? Para a Inglaterra, né? A gente já sabe disso. Ele foi para a Inglaterra, começou a construir mais, porque com a Revolução Industrial, os pianos começaram a ser feitos em massas. E ele viu ali uma possibilidade. Ele tinha um aluno chamado John Field. Muzio Clemente viveu 80 anos, de 1752 a 1832. Então, ou seja, ele ainda chegou, ele viveu mais tempo que Beethoven. Nasceu bem antes de Beethoven, viveu mais tempo que Beethoven. Ele criou uma técnica muito leve e muito refinada. E sabe o noturno? A gente vai falar de Chopin da próxima, né? Noturno, aquele estilo, aquela forma musical de você trazer a atmosfera da noite para a música, para o teclado. Ele, na verdade, foi inventado não por Chopin, por um cara chamado John Field, que era um pianista inglês, que na época fazia um sucesso absurdo. Mas por quê? Porque ele tocava músicas medianas. Ele tocava peças medianas, ou seja, foi uma grande sacada de Muzio Clemente. Por que Clemente viu? Ele viu assim, burguesia crescendo. O que a burguesia quer? Ser como a aristocracia. A aristocracia está ficando cada vez menos forte. Nós vamos ter cada vez mais concertos pagos. O negócio de concerto começou. Ele falou, bom, quanto mais gente conseguir tocar a música que o meu aluno vai tocar, mais fáceis, mais eles vão querer comprar piano. Então, quanto mais eles comprarem piano, mais eles vão querer tocar, mais eles vão querer estudar piano. Então, para estudar, eu vou criar um método. Aí ele criou um método de estudo, de técnica, chamado Grados et Parnassus. Mais tarde, até Debussy faz uma piada disso no Children's Corner dele. Então, ele acreditava que se ele soubesse direitinho, fizesse direitinho aquilo ali que ele mandava, ele ia conseguir tocar. Se ele conseguisse tocar, ele ia tocar tão bem como John Field. O que ele fez? Saiu viajando pela Europa, principalmente pela Europa oriental, em direção à Rússia. Ele que levou o piano para a Rússia. E levava John Field fazia os concertos, ele vendia os pianos, e ele ia ficando rico. Isso virou uma febre. Mais tarde, os números são enlouquecedores. Os Estados Unidos também começou a fazer piano, que nem uma loucura, porque ter um piano em casa o piano era a alma, era a voz da burguesia. Porque você não precisava ter uma orquestra. Você não tinha como ter uma orquestra, né? Porque lembra? Tudo começa com os reis absolutistas, que, para mostrar o seu grande poder e glória, começam a ter orquestras em suas cortes, que foram cada vez ficando maiores. Aí vem o classicismo, então isso é uma outra história. Aí quando o piano é inventado em 1700, todo aquele apogeu barroco existia. O piano era só mais um instrumento de teclado, existiam vários outros. Mas o nosso grande mestre de Bonn, Beethoven, transformou o piano em outra coisa. Ele transformou o piano, saiu daquele mais um instrumento para virar o
instrumento. Mas até então, até essa geração chegar, ainda não existia a profissão de concertista. E o piano era, como eu disse, a intimidade da casa. Então, uma pessoa sozinha, claro, você podia tocar violão, você podia tocar laúde sozinho. Qualquer outro instrumento você precisava de mais alguém para fazer sentido. Você toca violino, você precisa de mais um violino, uma viola, um violoncelo para fazer um quarteto. Parte de fazer música é interagir, é colaborar, é conversar com o outro. Aí, finalmente, a gente tem um instrumento que foi mudando de várias formas. No início, o pedal de sustain, esse pedal aqui, ele era aqui embaixo no joelho. Não era, você não colocava o pé ali. Várias casas que faziam piano foram testando várias formas de fazer. Teve uma época que um piano tinha 5 pedais. Teve um piano que teve tantos pedais que parecia um órgão, com aquela pedaleira que pegava justamente uma oitava e colocava. No início, nas primeiras sonatas de Beethoven, o piano ele vinha só até aqui. Depois ele foi crescendo, ele foi expandindo. Beethoven foi pedindo cada vez mais o piano, né? Assim como ele foi pedindo cada vez mais a orquestra. Então, o piano se transformou naquela completa independência. Então, se o cara é pianista, ele não precisa de mais ninguém. Sozinho. E aí a gente volta para aquele primeiro conceito do romantismo, que é a individualidade, o individualismo. A palavra de si, ou seja, a conversa interior do artista. O artista romântico, seja ele pintor, poeta, escritor, músico, ele tem que ter dentro dele um combustível, que é uma intensidade inata. Ela sai de dentro para fora. Gente, isso é revolucionário, que uma pessoa vai fazer isso. Nós vivemos esse mundo pós, 200 anos depois de tudo isso, quase. Então, para nós, é a coisa mais natural do mundo você falar isso. Mas para aquelas pessoas não eram. Afinal de contas, o absolutismo não estava tão longe. Eles ainda estavam se organizando. Então, o piano era o statement fatal da burguesia.